Fala pessoal, Fábio Yamaguchi aqui mais uma vez, né, no canal Mentoria Japão, para continuarmos o estudo desse livro e compartilhar com você um livro tão interessante, tão importante, que nos ensina tanto para o trader, né? Como sempre, já vou lhe pedindo que você venha se inscrever no canal, que você venha compartilhar, dar um like, comentar, fazer tudo aquilo que o canal precisa para crescer, né? Eu creio que ainda pelos poucos que temos no canal, o canal conseguiu chegar na Itália e eu estou muito feliz com isso. E hoje vamos falar sobre dois assuntos, mas um é o que vai se destacar, que é sobre palpites, que eu já tinha adiantado na aula passada, e sobre personalidade. É um capítulo até longo, mas é mais de exemplos de coisas que aconteceram. E fique comigo, esse vídeo vai ser curto. Mas eu só quero, antes, eu quero entrar num assunto aqui que está dentro do contexto para que eu e você venhamos tomar cuidado, e é um cuidado que vai além do trader, vai para a nossa vida pessoal também, tá certo? Ele conta que em determinado momento alguém tentou e conseguiu influenciar a esposa dele se fazendo de bonzinho, de sincero, de alguém que queria ajudar. Toma cuidado. Eu já ouvi uma frase de uma pessoa muito querida que ela dizia que o diabo ele anda de sapato de algodão. E você querendo ou não, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia. O diabo não é aquele bicho feio que todo imagina chifrudo, que você morre de medo. Ele é bonito, ele é simpático, ele é elegante, ele sabe como nos enganar. Então, existem pessoas que são realmente más, do maligno, más no sentido, são más, são ruins, são do maligno, têm segundas intenções. Quem sabe eu estou dando uma mensagem, né, para você, né, que você estava precisando, né, para ter um alerta. O que que aconteceu? Essa pessoa queria ter um grande lucro através de enganar a esposa do autor, né? E ele foi lá querendo se fazendo de o bonzinho, falando para ela: compra tal ação, porque eu estou sabendo de uma fonte muito segura que ela vai subir e você vai conseguir ter um bom lucro. Quando na verdade o que ele estava querendo é que, pensando que ao falar isso com a esposa dele, do autor, ela iria comentar com o autor, e o autor então, que era um operador que operava pesado, iria entrar pesado nessa compra. Só que a esposa dele sabia que o autor não queria que ela estivesse nesse mercado, nesse trabalho. E ela estava tão feliz porque ele tinha tido um grande lucro, tinha dado um presentinho em dinheiro para ela, ela pegou esse presentinho em dinheiro e foi lá e comprou seguindo tudo aquilo que o cara falou para ela, com aquele jeito bonzinho, querendo realmente ajudar, sabe? Porque é uma oportunidade única, sabe, né? Gente falsa, né? Gente sem caráter. Isso nós temos que tomar cuidado, né? Por isso que nós temos que ser sempre sensatos, né? E o casal, ele tem que dialogar, não tem essa de fazer as coisas escondidas. Mas ela fez. E aí, ela comprou, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Começou a cair. Por quê? O esposo dela, o autor do livro, experiente, achou estranho aquele movimento de alta que ele fez, vendeu pesado. Ele era um big player dos dias de hoje e através dele as ações que ela tinha comprado começou a afundar. No final, ela levou um prejuízo. E aí ela não tinha como fugir, teve que contar para ele. Mas como ele era uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, ele entendeu ela, não dá relato do que ele conversou com ela, deu o presentinho para ela de novo e ficou essa lição para ela, que não se deve confiar em todo mundo. Que não é porque a pessoa se mostra boazinha, simpática, honesta e tudo por aí, como você possa imaginar, que ela realmente tem boas intenções, né? E esse capítulo ele fala muito sobre isso, porque é assim que funciona no mundo financeiro também, né? Por isso que diz que é um mercado roubado. Então tome cuidado. Isso serve para mim, você dentro do trader e na nossa vida pessoal, né? Para gente, eu já ouvi também dizer que para a gente conhecer realmente uma pessoa, a gente tem que comer
Mais de 60 quilos de sal é muito tempo, né? Quase que uma vida, né? Mas eu creio que para mim é muito mais, né? Mas vamos então aqui, ele fala sobre palpites. Por isso que foi um palpite que o cara deu para a esposa do autor, né? E aí, você viu no que deu. Ela se deu mal, mas graças a Deus tinha um bom esposo, um bom marido. Que eu e você sejamos um bom marido, um bom esposo e você uma boa esposa para o seu marido. Bom, veja bem. Palpites, ele diz. Como as pessoas querem palpites. Elas desejam não só receber, mas também dar. A vaidade envolvida nisso, né? Tem gente que gosta de dar o palpite, né? Que gosta de falar, né? Receber e também dar o seu. É muito divertido, algumas vezes, observar pessoas realmente inteligentes procurando por eles. E aquele que dá os palpites não hesita quanto à qualidade, pois aquele que os recebe não está buscando, na realidade, bons palpites, mas qualquer palpite, trazendo bons resultados, melhor. Trazendo bons resultados, melhor. Senão, espera ter melhor sorte com o próximo. Estou pensando no cliente comum da corretora comum. Há um tipo de promotor ou manipulador que acredita nas sugestões, acima de qualquer suspeita. Um bom fluxo de palpites é considerado por ele como um tipo de sublime trabalho publicitário e a melhor informação mercadológica do mundo, pois, desde que os que buscam e os que dão invariavelmente os passam, a transmissão dos palpites torna-se uma espécie de corrente interminável de anúncios. Presta atenção nisso, anúncios. O promotor dos palpites trabalha com a ilusão de que nenhum ser humano vivo pode resistir a uma informação, se esta for apropriadamente dada. Ele estuda a arte de emiti-las artisticamente. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, depois de todo o contexto que eu te dei? Fuja de palpites. Você pode prestar atenção que nos jornais de economia, aqueles jornais que a gente lê para operar, as corretoras também ali elas colocam notícias para você ler, dando seus palpites, as suas opiniões, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que não sei o que não sei o que. É tudo palpite. É tudo palpite. A grande maioria é palpite. Alguns eles acertam, outros não. Então vai aquilo que ele já disse na aula passada. Filtre. Não vá por aquilo que está a corretora está dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui no Japão, por exemplo. Tem corretoras e às vezes tem lá tá um bom momento para comprar ação tal, tá um bom momento para investir coisa tal e tal e tal e tal e tal. Muitas das vezes eu leio e aí eu não tenho como ter todas as informações, mas então eu vou pelo gráfico, porque embora eu opere tanto me baseando pelo gráfico como pela parte macroeconômica, eu sou mais grafista. Então eu já vou ali para o gráfico e na hora eu já identifico. É tudo mentira o que está falando. É o contrário que está acontecendo no ao vivo. Então filtre, aprenda a analisar, aprenda a filtrar, fuja desses palpites, porque muitas vezes eu dei aqui o exemplo do contexto do capítulo de pessoas, mas esses palpites vêm através de jornal, vêm através de YouTube, YouTube vem através de corretoras, vem através muitas vezes da televisão. Então, você tem que entender, as informações que chegam a nós devem ser filtradas e, na medida do possível, fugir delas, né? Fugir assim no sentido assim, analise ou procure, antes de você ter esses palpites, procure tirar suas próprias conclusões primeiro, né? E para isso você precisa de personalidade, é o ponto 2 que ele coloca aqui, aí eu termino esse capítulo de número 16, né? Fuja dos palpites, filtre tudo aquilo que você ouve, lê, escuta, e inclusive em relação a pessoas. E ele diz assim, olha o que ele diz aqui, opero com base em minhas próprias informações e sigo meus próprios métodos. Ele diz que muitas pessoas vinham até ele falando assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ele não. Ele ia pela sua própria cabeça, pelo seu próprio estudo, pela sua própria conclusão. E isso é uma coisa que eu e você temos que ter dentro de nós. Nós é que temos que decidir o que vamos fazer nesse mercado, dentro do day trader, ok? É nós que vamos decidir, mesmo que estejamos errados, se aquela notícia, se o que está no jornal, se o que está na televisão está certo ou se está errado.
ok? Para isso você tem que ter personalidade, ok? E só para você ter uma ideia, que é até engraçado que ele deixa aqui, teve uma outra situação de alguém um banqueiro famoso da época, eu não vou ler porque eu não sei nem onde está mais aqui, que era grande trader também, e foi falar para outro grande trader que ia acontecer isso, 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 porque ele estava dentro do ramo financeiro e ele sabia das coisas mais do que qualquer pessoa, e falou que era para ele, eu não lembro se era vender ou não. Ele agradeceu, deu aquele aperto de mão e tudo bem. E aí aconteceu o contrário do que aquele banqueiro falou. E esse banqueiro que foi lá dar o palpite começou até a evitá-lo, até que um dia que eles se cruzaram. E quando eles se cruzaram, esse que recebeu o palpite, não lembro dos nomes, por isso estou dizendo assim, foi lá, o cumprimentou com maior naturalidade, tudo, e ele estranhou. Ele falou assim, né, ele pensou assim, eu pensei que você estava furioso comigo. Ele falou, furioso? Eu estou agradecido a você. Aí ele falou, não, eu estou fazendo o cara levar o maior prejuízo e ele vem falar que está agradecido a mim? Por quê? Aí ele disse assim, é porque toda vez que você me dá um palpite, eu entro contrário. Então, ou seja, ele deu um palpite, eu não lembro se era para compra ou se era venda, ele entrou ao contrário, estava tendo lucro de milhões. Que interessante, né? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Conto com você. Tamo junto. Tchau.